O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 16º capítulo, versículos 12 a 15. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receber e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, amada igreja doméstica, a primeira leitura do livro dos Atos é algo emocionante. Uma vez, quando estive em Atenas, eu fui conhecer o Areópago. E ali, no meio de tantos turistas, eu me recolhia numa profunda emoção, porque vinha à minha mente exatamente o texto que agora ouvimos. Paulo chega a Atenas. É preciso dizer, para quem não sabe, quem era a cidade de Atenas naquela época. Era a grande metrópole, era o centro cultural do mundo. Atenas dos filósofos, dos pensadores. O Areópago era o lugar onde eles se reuniam ao entardecer para discutir vários temas filosóficos, científicos, para discutir sobre a existência do homem, o sentido do universo. Paulo chega ao Areópago. Eu fico a pensar e imaginar esta cena. Cheio do Espírito de Santo, ávido para anunciar Jesus Cristo a um povo absolutamente pagão, apegado à cultura, à arte, à ciência, à eloquência, um povo que cultuava o pensamento. O texto diz, de pé. Certamente Paulo se escreveu, porque para falar no Areópago era preciso qualificar-se, dizer quem era, escrever-se e esperar a sua hora. Vocês sabem, ali nasceu para a humanidade a filosofia, os grandes pensadores humanos. Precisamos dizer isso. Paulo chega, pede a palavra. Iluminado pelo Espírito de Jesus, com uma habilidade, como precisamos ter habilidade para pregar o Evangelho, para chegar às pessoas, para enculturar a palavra de Deus, sem deixar de anunciar a sua essência. Tem muita gente que, em nome da enculturação, está fazendo misturação. Perda da identidade, do sentido da palavra, que é a salvação do homem. E aí, ele diz, atenienses. É lindo o texto. Passando por vossa cidade, encontrei muitos altares dedicados aos deuses.
Os atenienses eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Mas eu encontrei numa praça um altar onde estava escrito: ao Deus desconhecido. De fato, em Atenas havia um altar ao Deus desconhecido, que eles ainda não tinham definido nas suas ideias filosóficas. E Paulo diz: pois bem, é deste Deus que vós não conheceis que eu quero falar-vos. E descreve a criação, as coisas, a onipotência do Pai, a encarnação do Verbo Divino. Fala de Jesus apaixonadamente. E quando proclama que Deus o ressuscitou dos mortos e ele virá julgar o mundo, aí se deu um impasse, um choque. Muitos começaram a caçoar de Paulo. Outros diziam: desse assunto que o veremos depois. Desprezaram, porque não acreditavam na ressurreição. Mas o Espírito de Deus suscita no meio daqueles homens e mulheres que estavam ali os primeiros discípulos do cristianismo na cidade de Atenas. Dionísio, que era um frequentador do Areópago, Damares e outras mulheres e outros homens que, ouvindo Paulo, tocados pelo Espírito, decidiram seguir a Jesus. A missão é a mesma de ontem: anunciar Jesus Cristo, fazê-lo conhecido das pessoas. Talvez você que esteja no Facebook ou me acompanhando pela rádio nunca tenha conhecido realmente Jesus. Você talvez tenha uma experiência fragmentada com Ele, foi um batizado, mas permita dizer, talvez você viva como um pagão. É a hora de você conhecer aquele que Paulo anunciava no Areópago, e eu lhe anuncio hoje através dos meios de comunicação. Aproximar-se dele, conhecê-lo pessoalmente. Mas como posso fazê-lo, Padre? Eu lhe digo, e o faço com alegria: você vai conhecê-lo pela palavra. Ela nos revela alguém que nos fala, pessoa humana e divina. Pela Eucaristia que celebramos, presença real dele, que vem em nosso socorro, alimenta os seus com o pão da palavra de sua vida, do seu Espírito. Eucaristia, plenitude do culto. Não assista mais missa. Você agora, depois desta pandemia, vai participar da Eucaristia e tudo será diferente. Como tem me emocionado ouvir relatos de pessoas que me telefonam dizendo em lágrimas: Padre, eu estou com saudade da Eucaristia. E choram. O cristão é alguém apaixonado pelo seu mestre. O cristão é alguém que, conhecendo o seu Deus e Salvador, a ele se submete e com ele caminha, na certeza de que ele nos acompanha e nos fará vitoriosos sobre todas as coisas desse mundo passageiro. No Evangelho, Jesus diz aos discípulos: muitas coisas eu ainda tenho a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. De fato, os discípulos, como nós também, não temos capacidade de compreender as coisas de Deus, senão pelo Espírito Santo. Por isso Jesus faz a promessa: mas quando eu enviar o Espírito da verdade que procede do Pai, ele vos iluminará as mentes,
Ele vos revelará tudo quanto eu vos ensinei. Porque ele falará não de si, mas das coisas do Pai. Porque o Espírito Santo é o Pai, numa terceira pessoa, derramada sobre a humanidade, no pedido do Filho, para que a sua obra continue até a sua volta. Você compreendeu agora? Tudo acontece pelo Espírito. É Ele que nos faz compreender as coisas ocultas. Quer saber de uma coisa? Escute-me. É o Espírito Santo que lhe dará forças e compreensão para entender essa pandemia. Ouviu? Coisas que ninguém pode revelar, mas que é dado pelo Espírito a quem o procura. E aí nos manteremos firmes, tranquilos, serenos, combatentes, certos de que, pela ciência, que é um dom que dele procede, por acaso você não sabe que a ciência é um dom do Espírito Santo e que é dado aos homens e às mulheres? Por ele, através da ciência, nós encontraremos a solução para esse terrível mal que nos assola. Firmeza, coragem. Ele virá e vos revelará todas as coisas, disse o Senhor. Que o Espírito Santo lhe inspire, lhe dê força, não lhe permita desanimar, que o Espírito Santo lhe conduza nesse combate, para que você não se entregue à tristeza, para que você não se entregue ao medo. O medo desestrutura a pessoa, o medo cria pânico, o medo causa doenças. Sejamos fortes na fé e confiantes na providência divina. Para sempre seja louvado.